A profecia de Ezequiel, capítulo 38, se cumprindo bem diante dos nossos olhos. A guerra de Gog e de Magog. O pastor Trovão diz que o conflito entre Irã e Israel é cumprimento da profecia de Ezequiel 38. Temos visto o que está acontecendo entre Irã e Israel. O clima está tenso e pode isso se escalar cada dia mais e ser um princípio da Terceira Guerra Mundial. E é com muito pesar que temos que escutar tamanha heresia de um homem com tanta visibilidade no meio do povo crente, levando os adoradores de trovão a acreditar nessa aberração escatológica que abandona o estudo das Escrituras, dando voz ao achismo, revelações e visões de seu profeta de estimação. Se cumprindo bem diante dos nossos olhos. A guerra de Gog e de Magog. Não haverá cumprimento da profecia de Ezequiel 38 e 39, ou seja, a guerra de Gog e Magog contra Israel, antes que a igreja do Senhor seja arrebatada da terra, porque essa é a sequência dos fatos narrados nas Escrituras. Primeiro a igreja será arrebatada. Após o arrebatamento da igreja, Israel fará uma aliança com o anticristo. 3 anos e 6 meses após o arrebatamento da igreja, essa aliança será quebrada porque Israel vai enxergar que esse homem do engano não é o Cristo esperado. A partir daí, ele, com o governo do mundo inteiro em suas mãos, começa a guerrear contra Israel. E 7 anos após o arrebatamento da igreja, vem justamente a guerra de Gog e Magog. É quando o anticristo, com o mundo inteiro, cerca Israel, havendo assim a intervenção divina de Cristo, marcando a sua segunda vinda e o início do governo milenar. Bem diante dos nossos olhos. A guerra de Gog e de Magog. Sensacionalista, perdido em suas palavras, não sabe o que diz. Do tipo universal do reino de Deus, que nos anos 2000 não podia ver um poste, um muro que estampava em letras garrafais: se prepare, o fim está próximo, o mundo vai se acabar, assustando o povo para que o povo lotasse as suas igrejas. E o povo acreditava, porque eu acreditei que de fato o mundo se acabava em 2000. E eu não estava tanto com medo, não era nem do mundo se acabar, era de eu morrer sem namorar, que eu não tinha namorado ainda nos anos 2000. E vemos um país como o Irã. Poder bélico muito grande, muito vastos, armas nucleares. Ele diz que os persas têm armas poderosas, inclusive nucleares, mas a verdade dos fatos é que os persas não têm uma estilingue nuclear e que a luta de Israel é justamente essa: não permitir não só que os persas, mas qualquer outro dos seus inimigos não tenham condições de fabricar essas armas nucleares, garantindo assim a sua existência. Será que é possível varrer essa nação do mapa? E ele continua rotando desinformações e heresias. E o povo dando glória a Deus, porque todos nós sabemos que não existe a mínima possibilidade de Israel ser destruída. Quando Deus criou o Estado de Israel em 14 de maio de 1948, isso sim foi cumprimento de profecia. E o Deus que criou o Estado de Israel é o mesmo Deus que garante a sua proteção. Para isso, Deus criou escudos intransponíveis para guardar Israel, do tipo Estados Unidos e Reino Unido. Antes do arrebatamento da Igreja do Senhor, tudo aquilo que você escutar sobre o fim dos tempos é uma fake news, é uma informação falsa, é uma inverdade, é uma heresia, é uma mentira. É você que escolhe o termo que você quer usar. Nessa questão do conflito entre Israel e o Irã, o pastor disse que era a profecia de Ezequiel 38, 39 se cumprindo em nossa frente, era a guerra de Gog e Magog. Mas alguma coisa aconteceu que o conflito só durou 12 dias. Em 12 dias, o Irã pediu arrego porque não tem o que fazer contra Israel e seus aliados. A profecia de Ezequiel, capítulo 38, se cumprindo bem diante dos nossos olhos. A guerra de Gog e de Magog. Diz que Deus vai fazer cair grandes inundações nesse dia. Vai haver pedras de Saraiva descendo sobre a terra. Agora a guerra acabou e você, adorador do trovão, não tem coragem de perguntar ao pastor aonde está o resto do cumprimento da profecia, aonde Israel está sitiada pelo mundo por Gog e Magog, aonde o fogo está caindo do céu, consumindo o exército inimigo de Israel, aonde Jesus Cristo está descendo com sua igreja para instaurar o governo do milênio. Tem não, né? Eu já sabia disso, perguntei só porque quis. Devemos estar sempre preparados para o arrebatamento da Igreja do Senhor, independentemente de guerra e rumores de guerra, porque isso sempre existiu desde que mundo é mundo. Se você busca um sinal forte para o arrebatamento da Igreja do Senhor, olhe para a apostasia que tem tomado de conta da Igreja no Brasil e no mundo. Olhe para a liderança, para os pastores que têm vendido a palavra do Senhor de forma escancarada, sem nenhum pudor. Isso sim é um forte sinal da volta do nosso Senhor Jesus Cristo.